desejado aqui, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Mais alguém sentiu a presença de Deus aqui além de mim? Não? Amém. Nós estamos sendo provados, né? Deus escolheu hoje nos provar também, como nós temos falado desde o começo do culto. Mas eu posso dizer, queridos, nós estamos sendo aprovados. Deus quer que nós sejamos aprovados. Esse é o tema da mensagem de hoje. Inclusive, eu digo para vocês, esse não é o tema somente da mensagem de hoje, mas Deus colocou no meu coração de nós estarmos fazendo uma série de mensagens sobre esse assunto, que é tão importante para a igreja. É muito mais importante do que nós imaginamos. Tem alguém aqui que tem passado por provação? Só algumas pessoas, eu acho que tem mais. Tem alguém aqui que tem passado por provação? Gente, é todo dia, meu Deus! E parece que está cada vez mais forte, não é? Por isso, eu queria que você ficasse atento, não somente a hoje, mas em outros domingos. Não sei se vai ser na sequência ou não, mas Deus colocou muita coisa no meu coração, e não foi só uma mensagem. Então a gente vai ter que falar sobre isso por um tempo, porque eu sei que a provação faz parte da nossa evolução. E Deus não quer deixar cada um de nós do mesmo jeito, não. Ele está nos chamando para algo muito maior, para coisas cada vez mais intensas. E é por isso que eu queria que você prestasse muita atenção ao que vai começar aqui hoje, ao que Deus vai começar a falar conosco, porque eu sei que Ele vai tocar o seu coração, e você não será o mesmo a partir de hoje. Alguém quer ser mudado? Para melhor, querido, para melhor, porque tem alguns que têm mudado para pior, mas Deus quer te mudar para melhor. Sabe, queridos, teve um dia que, conversando com um amigo meu, um amigo compartilhou comigo sobre algumas coisas. Ele compartilhou sobre o relacionamento dele com o pai dele, sabe, e o pai desse amigo meu disse alguma coisa muito importante antes dele falecer. Sabe, esse meu amigo, ele era, digamos, aquele cara vida torta, sabe, aquele cara que só arranjava confusão, andando com más companhias, desde a adolescência, se metendo com tudo que é de ruim, andava com as pessoas erradas, envolvido com drogas, envolvido com um monte de problema. Na verdade, ele era um problema para a família. Sabe quando você tem alguém que se mete com tanta coisa ruim, não consegue voltar e só apronta? Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, talvez não na sua família, mas você conhece alguém. Aquela pessoa, por exemplo, que se envolve com drogas e vai se envolvendo cada vez mais com algum vício, e aquilo está derrubando a vida da pessoa, está matando ele, e só que começa a matar a família inteira, e os amigos, e vai trazendo tudo junto. Não é assim que acontece? A pessoa se torna um problema. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Esse cara, que era um cabra ruim, vida torta, um problema para a família, ele se entregou para Jesus, e Jesus transformou a vida dele. E aconteceu algo que ele compartilhou comigo, e que tocou meu coração. Ele falou que o pai dele, antes de falecer, o pai dele faleceu, viu ele transformado em uma nova pessoa, uma nova criatura, alguém novo. E o pai dele, antes de falecer, naqueles dias, antes de falecer, enquanto estava lúcido, falou para ele assim: meu filho, eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Sabe, isso me tocou tanto, porque eu acho que não tem coisa melhor para um filho de que ouvir o seu pai dizendo assim: eu tenho orgulho em quem você se tornou, no homem ou na mulher que você se tornou. Quantos gostariam de ouvir isso dos seus pais? Infelizmente, nem sempre é isso que a gente ouve dos nossos pais. Por mais que, eu não sei como é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, mas mesmo que não seja um bom relacionamento, eu sei que dentro de nós, dentro do ser humano,
Nós precisamos ouvir isso, nós necessitamos dessa aprovação dos nossos pais, não é verdade? Tem algo dentro de nós que clama por isso. E sabe, a partir dali, eu lembro que eu fiquei muito quebrantado, naquele momento, porque eu comecei a me lembrar, o Espírito Santo me trouxe o meu Pai Celestial, o meu Deus, Ele me trouxe Ele à mente. E eu falei, meditando nisso, eu falei, poxa, eu gostaria de um dia chegar na presença do meu Pai, o próprio Deus, e Ele falar assim: Samuel, eu tenho orgulho de quem você se tornou, eu tenho orgulho, estou muito feliz do que você fez com a vida que eu te dei. Alguém gostaria de ouvir isso do próprio Deus? No momento que chegasse na presença dEle. Tem tanta gente por aí que talvez vai chegar na presença de Deus, né? Como aquele passou, salvo pelo fogo, né? Conseguiu passar do portão do céu para dentro. Ah, cheguei. Mas talvez não vá ouvir isso de Deus. Olha, gostei do que você fez por mim. Gostei do que você fez com a sua vida. Eu me alegro com a sua vida. Alguém gostaria de ouvir isso de Deus? E aquilo me quebrantou tanto que eu passei a partir daquele momento a buscar isso intensamente. Falei, eu preciso descobrir como que eu posso garantir que um dia eu vou chegar na presença de Deus e eu vá ouvir isso dEle, porque o Espírito Santo falava para mim, isso é possível, mesmo que nós tenhamos uma natureza pecaminosa, que nos afasta de Deus, é possível nós chegarmos na presença do nosso Deus, chegarmos na presença de Jesus, e ouvir isso deles, sabia? E eu passei a perseguir isso, eu falei, passou a ser a minha motivação de viver aqui na terra ainda, porque eu já desejava estar com Ele, mas Ele falou, você não vai ainda, você vai ficar aqui, eu tenho missão para você, tem pessoas que precisam de você. Então, já que eu estou aqui, eu falei, eu vou perseguir essa meta, de um dia chegar na presença de Deus e falar, eu me agradei com o que você fez lá. E eu comecei a pesquisar na palavra, tudo que eu poderia fazer para que isso um dia acontecesse. Eu passei a ter isso como objetivo, eu comecei a meditar na palavra, procurando exemplos de homens e mulheres de Deus, que agradaram, pessoas, homens e mulheres de Deus, que comprovadamente, pela palavra, agradaram a Deus. Falei, eu preciso, deve ter alguma pista, deve ter alguma coisa, porque Deus, Ele deseja isso, então deve ter alguma pista. E enquanto eu meditava nisso, o Espírito Santo me levou à vida de uma pessoa. Quem vocês acham? Que é a primeira pessoa que a gente vai falar aqui agora. Você já sabe. Quem? Quem que falou Enoque aí? Poxa, Flor, você está conectada, hein? Exatamente. Enoque. Muito bom. Na primeira, hein? Olha, eu pensei que iam dizer Paulo, iam dizer João, iam dizer Elias, Davi. Sim, eles agradaram a Deus, mas a primeira pessoa que o Espírito Santo me trouxe falou assim, ó, olhe a vida dele, foi Enoque. Mas só que tem um problema, queridos, a gente encontra tão pouquinho na Bíblia sobre ele, assim, ó, é pouquinho, mas a Bíblia é sobrenatural. Mesmo sendo um pouquinho, aquilo revolucionou a minha vida. Vamos compartilhar aqui da palavra de Deus. Vamos ver algumas coisas que fala aqui sobre Enoque. Em Gênesis 5, a gente vai ler aqui a partir do verso 21. Gênesis 5, a partir do verso 21. Olha o que fala aqui, vamos acompanhar comigo. Não, Gênesis 5, aqui. Lucas, põe na NVI, por favor. Ok, para ficar na mesma versão que eu tenho aqui, senão eu me atrapalho. Olha só, Gênesis 5, a partir do verso 21, fala que aos 65 anos, Enoque gerou
o filho dele, que é o nome? Matusalém. O que mais? Depois que ele gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia o quê? Arrebatado. Queridos, nesse trecho da Bíblia, de Gênesis 5, Deus está falando sobre uma série Ele está falando das gerações que tiveram, desde Adão até Noé. São 10 gerações, de Adão até Noé. Antes do dilúvio, as coisas eram diferentes. Você vê que as pessoas viviam um bocadinho mais, né? Então, olha só. Mas tem algo que a Bíblia fala sobre Enoque, que eu só encontrei pelo menos em 2 pessoas, com Enoque e Noé, que foi isso aqui, ó, queridos. Depois que gerou Matusalém, Enoque fez o quê? Andou com Deus. Todos aqueles homens, nenhum deles fala isso. Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos. É um bocadinho, né? É um pouquinho só que ele andou com Deus. Ele viveu em comunhão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o que aconteceu no final da vida dele? Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha só, vamos comparar algumas coisas que fala de Enoque com as outras 10 gerações que nós vemos ali. Vamos pegar uma frase, coloca lá Gênesis 5:5. O que fala aí? Sobre Adão. Olha só. Adão, aqui está falando sobre Adão. Adão viveu ao todo 930... Gente, paramos para pensar. Aqui, olha só, isso aqui, existe muita polêmica, ok? Há quantos anos Adão viveu? O que muitos estudiosos consideram, e eu considero também, é que essa contagem de 930 anos aconteceu a partir da queda, ok? A partir da queda, a partir do pecado. Porque antes do pecado ele era eterno. Mas a partir do pecado veio a morte, não é assim? Sem o pecado, ele foi criado para ser eterno, junto com Deus. Mas quando veio o pecado, entrou a morte na humanidade. Então, a partir do pecado, a partir da queda do homem, mas isso aqui, veja, se a Bíblia não é clara, a gente considera que é uma teoria que eu peguei, ok? Eu me sinto bastante confortável com isso. A partir da queda, ele viveu 930 anos. Quantos anos ele viveu antes da queda? Não dá para saber, queridos. Pode ser aí milhares e milhares de anos. Não dá para saber, não é? Ok. Então, mas o fato é, Adão viveu ao todo 930 anos e morreu. O próximo texto, Lucas. Olha só, aqui nós estamos falando de 7. Não, Lucas, o próximo texto está marcado lá. Verso 8. 7, filho de Adão, viveu ao todo 912 anos e morreu. Enos, vamos lá ver, verso 11. Enos viveu ao todo 905 anos e morreu. Cainã, o filho de Enos, verso 14, viveu ao todo 910 anos e morreu. Normal. É o que não acontece com todo mundo. Vamos lá. Malaleel, verso 17. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Jared, o pai de Enoque, verso 20. Viveu ao todo 962. Olha só, hein? É quase o recordista, não é? Ele é pai de quem? Pai de Enoque, né? Então, viveu ao todo 962 anos e morreu. Agora vamos ver o filho de Enoque, Matusalém, verso 27. Verso 27. Viveu ao todo quanto? Aqui, o grande recordista, né? É curioso que os homens que na história, que você tem registro, que viveram mais em toda a história da humanidade, é o pai e o filho de Enoque.
Curioso, né? Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Eu também não sei não, mas pode perguntar para o Espírito Santo. Não, porque a gente fica tentando teorizar sobre todas as coisas, né? Se a Bíblia não fala, está tudo bem, eu também não sei o que significa, mas eu achei curioso, mas vamos lá. Vamos lá. Então, o grande recordista Matusalém viveu 969 anos, e o que aconteceu com ele? Morreu. Depois tem Lameque, que é o pai de quem? Pai de quem? Ah, mas assim não tem nem graça, Cris, eles não tem nem como chutar aqui. Lameque, o pai de Noé. Vocês sabiam que Noé é descendente de Enoque? Olha só, Lameque, né, que é o verso 31. Viveu ao todo, quanto? 777 anos e morreu. Sabe por que ele não viveu mais? Porque veio o dilúvio. É verdade. Porque veio o dilúvio, daí morreu todo mundo. Não é interessante? Todos eles viveram uma quantidade enorme de anos e morreram. Vamos ver Enoque. Gênesis 5, 23. Olha a mesma frase, o que fala de Enoque. Noé viveu ao todo... Enoque viveu ao todo 365 anos. E não está escrito, gente. Não é curioso? Ele não morreu. Pararam para pensar nisso? É o único ali que fala, que não tem a palavra depois, e morreu. Não, ele só viveu, gente. Tem alguém comigo aí? Está achando interessante? Querido, sabe o que acontece? Vocês lembram por que eu comecei a falar de Enoque? Porque eu queria um dia agradar ao Senhor. Presta atenção, queridos. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu queria, o que eu falei para vocês no começo da mensagem? Que eu fiquei muito tocado por Deus. E eu comecei a perseguir isso. Falei assim, eu quero agradar ao Senhor. Como é que eu faço para agradar ao Senhor? O que vocês acham? Como é que eu faço para agradar ao Senhor? É pegadinha, vocês já perceberam. Faz o seguinte, pergunta para Ele, gente. Pergunta para Ele, você quer agradar quem? A Deus? Então conversa com Ele. Ele vai te dizer como é que você quer agradar. E o próprio Deus falou, esse homem aqui me agradou. Dá uma olhada no que ele fez. Sabe, queridos, Enoque agradou tanto a Deus, que Deus revelou para ele o que ele faria no futuro, sabia? Deus revelou a Enoque o que ele faria no futuro, porque a gente tem visto isso na Bíblia, não é? A gente vê o caso de Abraão, aonde Deus fala, vou esconder de Abraão o que a gente vai fazer. Vocês se lembram dessa passagem? Agora, se Enoque agradou tanto a Deus, vocês acham que ele revelou? Acho que Deus revelou alguma coisa para ele? Revelou, porque Deus, Ele revela os seus segredos. Olha só, antes da gente ler esse texto, coloca lá, Lucas, Salmo 25, 14. Olha o que fala aqui. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Os que o temem, o temor do Senhor é uma coisa que agrada a Ele também. E não podia ser diferente com Enoque. Agora, o que será que Deus revelou para Enoque? É algo tão intenso, sabia que envolve eu e você? Olha só, Judas, não Iscariotes, Judas, capítulo 1, que é o único, né? Verso 14 e 15. Coloca os dois juntos, Lucas, por favor. Olha o que fala aqui, porque lembra que eu falei, fala tão um pouquinho sobre Enoque, mas espalhado na Bíblia tem mais algumas citações. Olha o que a Bíblia fala, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Então ele era um profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, Deus revela para ele as coisas, e ele declara. O que é que Enoque declarou? Ele falou o quê? Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. O que é que ele está profetizando aqui? Que momento é esse aqui? Quem consegue olhar aqui e identificar? Vejam, o Senhor o quê? Vem.
Então ele profetizou que Jesus viria, como ele veio, que a gente lê no começo dos evangelhos, não é isso? É ou não é? Não é, queridos, porque naquele momento ele veio sozinho, e aqui ele vem com o quê? Quem são esses aqui, ó? Um dia nós seremos arrebatados, somente para a gente vir junto com Jesus. Então, Enoque, aquele homem que agradava tanto a Deus, ele viu algo que vai acontecer comigo e com você. Não aconteceu ainda. Olha só, queridos, que coisa intensa. Deus amava tanto Enoque que ele revelou a ele sobre a segunda vinda de Jesus, junto com toda a igreja. Não é isso? O que é que Enoque viu aqui? Então, a vinda de Jesus. Presta atenção. Enoque, ele viu o quê? O arrebatamento da igreja. Vocês estão vendo? Vocês conseguem enxergar isso ali? Enoque viu o arrebatamento da igreja, aquele momento onde a igreja é arrebatada para se encontrar com o Senhor, para vir fazer o quê? Julgar. Nós vamos ser arrebatados para nos encontrarmos com Jesus, para vir julgar o mundo. Enoque, ele viu o arrebatamento. E o que aconteceu com ele? Em Hebreus 11, verso 5, olha só, Enoque, ele viu o quê? O arrebatamento. Em Hebreus 11, verso 5, fala que daí, olha o que Deus fez com ele. Enoque foi, meu Deus, ele fez o test drive no arrebatamento. Como Deus se agradava de Enoque, hein? Ainda se agrada, porque Enoque não morreu, ele está vivo, na presença de Deus. Olha que intenso, queridos. Deus revela os seus segredos para aqueles que Ele ama, aqueles que o temem. E Enoque, que foi um homem que agradou tanto a Deus, Deus simplesmente revelou para ele a conclusão de toda a história da humanidade. Ele mostrou para Enoque a esperança da humanidade. Vocês estão me entendendo isso, queridos? Presta atenção, nós só temos esperança hoje, porque nós esperamos o momento onde nós seremos arrebatados, onde o Senhor vem, e o reino de Deus, o reino de justiça, vai ser implantado aqui na terra. Essa é a nossa esperança, é isso que faz com que a gente se mantenha vivo, e buscando a Deus dia a dia, não tem outra esperança. Essa é a concretização de todas as promessas de Deus, é a consumação dos séculos, é o fim dos tempos que a Bíblia fala. Então Deus mostrou para Enoque o maior momento da história da humanidade. Deus amava ou não amava Enoque? O que vocês acham? Então olha só, queridos, presta atenção nisso aqui, vocês estão conseguindo me acompanhar? Pela fé, como? Peraí, o que é que fez Enoque ser arrebatado? Se você tiver fé, você vai ser arrebatado. Vamos lá, gente, tentar agora. Fé, como é que a gente faz? Muita fé, faz força aí, e a gente vai ser arrebatado. É assim que funciona? Não é, mas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Pensamento positivo. Se tiver pensamento positivo, gente, foco, força e fé, pronto, resolve nossos problemas. Bobagem, né? Fé no quê? Aí é que está, mas vamos lá. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que, olha aqui, ele não experimentou a morte. Presta atenção, Enoque não experimentou a morte, ele foi arrebatado. Presta atenção, queridos, o que o Espírito Santo tem falado, é que agora, um Enoque coletivo aqui, ok? A igreja de Jesus, pela fé, se ela agradar a Deus como Enoque, ela também não vai experimentar a morte. Nós seremos o quê? Arrebatados. Nossa, que desânimo. Eu tenho certeza que, talvez vocês estão tão impactados com isso, que não conseguiram nem expressar nada, mas olha só, Enoque não experimentou, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Preste atenção nessa frase, pois antes, olha só,
antes de ser arrebatado, ainda aqui nessa terra, preste atenção, antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que ele tinha o quê? A própria Bíblia fala, Enoque agradou a Deus, e não foi pouco, queridos, não foi pouco, ele agradou tanto a Deus, que ele foi arrebatado. Vocês conseguem perceber isso? Tem algo especial? A Bíblia nos dá esse testemunho que ele agradou a Deus. São poucas pessoas na Bíblia que existe esse testemunho. Por isso nós precisamos seguir. Mas agora, o que será que Enoque fez que agradou tanto a Deus? O que será que ele fez? E aí, o que vocês acham? O que será que Enoque fez? Não precisa achar nada não, a Bíblia fala para a gente, tá? Antes que a gente já comece a falar um monte de coisa, não precisa, é só a gente continuar lendo a Bíblia. O que será que agradou tanto a Deus? Olha só, qual é o texto que nós estamos? Hebreus 11, 5, está falando de quem? De Enoque, que ele fez o quê? Agradou a Deus. E o que é que faz? É o próximo verso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos já tinham ouvido sobre isso, essa frase? Alguém já tinha ouvido? Sem fé é impossível agradar a Deus? Alguém já ouviu isso? Queridos, quando a Bíblia fala essa frase, está falando de Enoque. Ele é a referência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui se consideram pessoas de fé? São poucos aqui que se consideram pessoas. Claro, você não levantou a mão, você não considera uma pessoa de fé? Você não se considera uma pessoa de fé? Considera? Você vai ver que você tem muita fé. Você vai ver daqui a pouco. Presta atenção, queridos, porque o que a gente considera? O que são os grandes homens e mulheres que têm fé? São aqueles que se movem poderosamente em milagres, em sobrenaturais, em maravilhas. Não é isso? Não, não é isso, queridos. A gente acha que é isso. Quanto mais poder de Deus for demonstrado pelas minhas mãos e sei lá tudo que eu posso fazer aqui. Cai logo, gente. Bom, ninguém caiu aqui. Então eu sou um homem de pouca fé. Não, na real, não é assim que a gente pensa. Quantos mortos já ressuscitaram aqui no culto? Quantos, querido? Nenhum. Que pessoal de pouca fé, gente. Mas olha só, a fé que agrada a Deus é a fé de Enoque. Eu não estou dizendo que não tem que ter fé para fazer isso, tem que ter fé sim, ok? Mas a fé que agrada a Deus, a gente está falando, o nosso tema aqui é agradar a Deus, é a fé de Enoque. Vocês viram quantos sinais miraculosos Enoque fez na Bíblia? Os milagres que ele fez, vocês viram? Não, eu também não, porque não tem nada sobre isso escrito. Mas o Enoque foi um homem de tanta fé, talvez de mais fé de todas, que Deus arrebatou ele e levou ele embora. Olha aqui, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, só que a gente só lê até ali, a frase termina ali. Qual é a fé que ele está falando? Pois, quem faz muitos milagres e sobrenaturais e liberação de poder, é isso que está falando? Não, qual é a fé que agrada a Deus? Pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o... Qual é o assunto que está falando aqui? Relacionamento. Queridos, a fé que Deus está esperando que seja manifestada em nós é uma fé de relacionamento. Vocês sabiam que vocês aqui, cada um de vocês que está aqui dentro hoje da igreja, dentro desse salão, vocês estão entre as pessoas de maior fé na face da terra? Vocês sabiam? O Cláudio, né, que estava na dúvida, ainda está na dúvida. Eu vou te mostrar, Cláudio, né? Vou te mostrar, eu sei que você é um homem de muita fé. Sabe por quê? Porque você é um homem que o tempo todo está tentando se aproximar dele. Não é ou não é? Você não levanta todo dia de madrugada para orar? É alguém que está tentando se aproximar. Mas a gente pensa então, essa fé que agrada a Deus, ela só vai se manifestar naquele momento onde a gente é arrebatado ali, cai no chão e fica estribuchando e cheio da presença de Deus.
quando você encontra com Deus, é que você realmente alcançou essa fé. Não é isso? Não, é o que a gente pensa, mas não é. Ele não está falando de encontrar. Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele a recompensa quem? Aqueles que... E não está escrito aqueles que o encontram, está escrito aqueles que o buscam. O fato de você buscar a Deus, já faz de você uma pessoa de muita fé. Olha só, quantas pessoas, pensa em quantos... cerca de 8 bilhões de pessoas existem na face da terra, hoje, mais ou menos. Quantos será que estão indo à igreja para fazer o quê? Buscando a Deus. Quantos estão? É uma fração tão pequena. Por isso eu digo, você é um homem e uma mulher de muita fé. Porque você veio aqui fazer o quê? Você veio buscar alguém que não dá para ver, não dá para ouvir, não dá para sentir, só se Ele quiser que a gente sinta. E você continua vindo no culto, buscando a Deus. Você tem muita fé. Vocês estão me entendendo, queridos? Olha, mais fé ainda tem do que esses que estão aqui no culto. É aquele que sabe faz o quê? Todo dia pega a sua Bíblia, vai no seu secreto para se encontrar com Deus, para ter um relacionamento. Aí sim, olha, não tem quase ninguém no mundo como você. São pouquíssimos os que leem a Bíblia todos os dias, os que buscam a Deus todos os dias, nem que seja só alguns minutinhos. Mas agora pense aquela pessoa que tira horas do seu dia para falar com Deus, que passa o seu dia, você está trabalhando, você está concentrado no seu trabalho, mas Deus está na sua mente, e você quer continuar pensando nele, e você fica ali tentando trabalhar, e tentando falar com Deus, e tentando trabalhar, e fica lembrando daqueles textos que você leu pela manhã. Meu Deus, agora não tem quase ninguém no mundo realmente como você. Você está quase chegando ali, no nível de Enoque. Vocês estão me entendendo, queridos? A fé que agrada a Deus é relacionamento, queridos. Você quer agradar a Deus? Você quer receber o testemunho que Enoque recebeu? Você não vai receber se você não buscar. É isso o que Enoque fez. O que é que fala sobre Enoque? Enoque andou com Deus, queridos. Vocês estão entendendo? É relacionamento. Quais foram os milagres que ele fez? O milagre que ele fez foi buscar um Deus que não dá para ouvir. E ele andou com Deus por tanto tempo. Vocês estão me entendendo, queridos? Mas antes de nós falarmos sobre isso, sabe, é a fé realmente de buscar Deus. Nós vamos falar sobre isso sim. Olha só, em Gênesis 5:22, volta lá, Lucas, por favor. Fala o quê? Enoque, depois que ele gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, e ele foi fiel a Deus. Imagina aqueles que se convertem. Eu fui fiel a Deus por 1 ano, por 5 anos da minha vida eu servi a Deus, e foi intenso, e depois foi esfriando, né? Passou, gente. Quantos, a gente conhece muita gente assim, quantos passaram já pelas nossas vidas, passaram pelas nossas igrejas, que foram intensos um dia, mas depois aquilo passou. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço tantos. Enoque não foi um desses. Esse andou com Deus fala de relacionamento. Se a gente pegar uma outra versão, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, fala assim: Enoque viveu em comunhão com Deus. Diz que ele andava em comunhão com Deus. Então esse andar com Deus, olha lá, ó, Enoque viveu em comunhão com Deus. Vocês estão entendendo? É o mesmo assunto de Hebreus 11. Ele buscava a Deus todos os dias, intensamente. Pode voltar lá para a NVI, Lucas. Olha só, ele buscava a Deus todos os dias. Esse andou com Deus significava que ele buscava. E por quanto tempo, queridos? 300 anos sem se desviar. Por 300 anos, ele foi o cara mais crente da face da terra, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus intensamente. Vocês estão me entendendo, queridos? Às vezes a gente não consegue, a gente vem no culto no domingo, e chega lá na segunda, terça-feira já vai esfriando, só vai ladeira abaixo, não é, gente? A gente vem aqui, se enche, vai lá no céu,
E daí começa na segunda, já ladeira abaixo, vai só desviando, já briga com um. Na verdade, já começa aqui depois do culto. Domingo à tarde, já começa a brigar com um, briga com o outro e vai ladeira abaixo, ladeira abaixo. Chega lá no final de semana, no sábado à noite, está quase no inferno já. Se não já ficou no inferno durante a semana. Não é assim mais ou menos que a gente vê? A vida de quase todo mundo dentro da igreja, só busca Deus aqui. É ladeira abaixo, ou Enoque não. Enoque é um que fala que ele andou com Deus 300 anos. Não tem ninguém na Bíblia que fala que viveu intimidade intensa com Deus por tanto tempo. Só que o que aconteceu com ele, queridos? Se for ver, todos viveram cerca de 900 anos ali, não era? 900 e pouco, tal, não é? Todo mundo viveu intenso. Só que Enoque foi dos que menos viveu ali naquelas 10 gerações. Deus olhou para ele, se agradou tanto de Enoque, que falou assim: esse homem não, ele tem que ficar comigo. Eu me agrado tanto dele, que eu quero ele para mim. Mas por que Deus falou isso? Porque Enoque já era dele. Aqui na terra, Enoque era um presente para Deus. Ele se fez um presente para Deus. E sabe, queridos, me chama a atenção também o seguinte, já estamos quase indo para a parte final aqui. Essa palavra aqui, andou com Deus, presta atenção, essa palavra que ele andou com Deus, é a mesma palavra que nós encontramos em Gênesis 3:8, coloca lá Lucas, que ouvindo, fala no jardim do Éden, com Adão e Eva, e ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor, que fazia o quê? Andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, ou seja, quando tinha a viração do dia, o Senhor Deus, ele fazia o quê? Ele andava pelo jardim, em comunhão com o homem, com Adão e Eva, ele fazia isso todos os dias. Quando fala que Enoque andou com Deus, a Bíblia no original usa a mesma linguagem, é a mesma linguagem que usa para a comunhão que Deus tinha com o homem no jardim do Éden. Enoque foi o 7º depois de Adão, mas foi alguém que buscou voltar para o jardim do Éden. Vocês estão me entendendo, queridos? É a mesma palavra. Isso é o que agrada a Deus, a fé para buscar um relacionamento. Mas olha só, a gente está falando então, o que é que Deus se agradou de Enoque? De novo, foi do que dele? A fé. Só que não a fé necessariamente para fazer grandes sinais e maravilhas e milagres, isso faz parte, mas a fé que agrada a Deus é daquelas pessoas que buscam, daquelas pessoas de relacionamento. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa fé, já que a gente quer agradar a Deus. Olha só, em Hebreus 11:1, fala sobre a fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, não é? Não é, queridos. Não é, isso é só um pedaço, volta lá, ó. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, as coisas de que esperamos. A gente costuma dizer que isso é a fé. Não é isso? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Quem é que tem a certeza que Deus existe? Quem é que tem a certeza de que Deus pode fazer grandes sinais e maravilhas aqui no nosso meio agora? Isso é fé? Não é. Não é, queridos, porque isso é só um pedaço, é só metade. Você primeiro tem a certeza, mas para ser fé, a fé é a certeza. E mais, é o quê? Tem que ter prova. É a prova das coisas que não vemos. É a prova mesmo. Sabe, queridos, essa palavra de prova, no original ele está falando sobre isso. Essa palavra de prova está falando sobre verificação, pelo qual algo é provado ou testado. Fé sem prova não é fé, queridos. Se você não for testado, você não tem fé. Ok? Vamos dar um exemplo. Vem aqui, Mateus, já que você está aqui na frente. Eu ia chamar o Lucas, mas ele vazou ali, ó. Acho que ele imaginou. Vira aqui o contrário, olha só. Mateus, ó, vamos ver. É só um exemplo, ok? Uma ilustração. Mateus, você acredita que se você cair para trás aqui, eu consigo te segurar? Você acredita? Não, tudo bem. Fala que sim, Mateus. Seu pai é forçudo. Você acredita? Então, Mateus é uma pessoa de fé. Não é não, Suzana. Não é. Fé só vem do seguinte. Então prova, Mateus. Vem para trás. Pronto, ó. Agora o Mateus
agora ele é um homem de fé. Não é só acreditar que pode. Prova então. Só vai ser fé depois que você provar. Você consegue enxergar isso na Bíblia? Dê uma olhada no original. Precisa ser verificado. Vocês estão entendendo, queridos? Sabe, queridos, se você quer agradar a Deus, você tem que ser provado. As provações são para isso, sabe, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. E no conceito da fé, tem o que a gente tem de certeza. Só que olha só, se você não estuda a Bíblia, você não conhece a Deus, você vai ter certeza do quê? Se você nem conhece nem o seu Deus. Então primeiro você começa a conhecer o seu Deus, ok? Começa a avançar. Só que quando você se converte, o teu conhecimento de Deus, é desse tamaninho, ok? Você é um bebê. Uma criancinha quando entra na escola, como que são as provas de uma criancinha na escola? Gente, a gente dá risada. Vai ver que aquilo é prova, a criança está brincando, não está fazendo nada. Pois é, mas é para o nível de conhecimento que ela tem. Então, mas a primeira coisa, você tem que ter a certeza, você tem que ter o conhecimento. E à medida que o seu conhecimento de Deus aumenta, as provas vão aumentando. Você precisa ser testado. Você quer agradar a Deus ou não? Você quer avançar? Ou você quer ser um bebezão, uma bebezona para o resto da sua vida? Deus não quer isso para você. Deus não quer que você seja uma aberração aqui na terra. Ele vai te testar, Ele vai te provar, porque Ele te ama, e as provações são uma oportunidade, queridos, sabe, Deus se agrada quando a gente demonstra a nossa fé, quando a gente prova a nossa fé, presta atenção, queridos, a provação é uma oportunidade de agradar a Deus. Deus se agrada quando você passa por uma provação, e você é aprovado. Vocês estão me entendendo, queridos? Deus se agrada quando você passa por uma provação. É Ele quem envia as provações, os testes, as verificações. A gente vai falar mais sobre isso. Mas Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia fala que depois de batizado, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ele ser o quê? Testar, tentado, mas essa palavra tentação, se você vai olhar no original, ela tem o mesmo significado de prova. Ele foi provado, ele precisava ser verificado, atestado. Então ele foi, quem que levou ele para o deserto para ele ser provado? O Espírito Santo, o próprio Deus levou ele. Vou provar o meu filho. E ele saiu de lá como? A gente vai falar sobre isso. Saiu cheio de poder, se movendo no Espírito Santo, o diabo corria dele. Antes da prova não, o diabo foi lá achando que podia derrubar ele. Mas isso é outro assunto, não vamos dar spoiler. Vamos lá. Queridos, olha só, presta atenção. Muitas pessoas, elas dizem, sabe o quê? Poxa, presta atenção, queridos. Muitas pessoas costumam dizer assim, puxa, eu nunca tive uma oportunidade na minha vida. Eu vejo tantas pessoas que têm oportunidades. Eu nunca tive uma oportunidade. As oportunidades parecem que vêm só para as outras pessoas. E a gente às vezes pode ter falado assim, como eu já falei tanto, fala assim, se eu tivesse uma oportunidade na vida, eu ia agarrar essa oportunidade com as duas mãos, e eu não ia deixar passar. Você já pensou isso, queridos? Alguém aqui já pensou isso como eu? Vocês estão tímidos, né? Mas eu sei que isso a gente pensa sempre. Parece que essas oportunidades vêm só para as outras pessoas. E fala assim, Deus, me dá uma oportunidade na minha vida. O Senhor não vai se decepcionar, mas me dá uma oportunidade. Sabe, queridos, preste atenção. Quantos que gostariam de receber uma oportunidade aqui? Alguém gostaria de receber uma oportunidade? Então por que a gente pede para Deus afastar de nós as provações? Não faz sentido isso, gente, não faz sentido. A gente clama a Deus, Deus olha para mim, não me deixa do mesmo jeito, faz alguma coisa comigo, me dá uma oportunidade na vida. O Senhor não vai se decepcionar, Ele te dá, querido, Ele responde às orações, Ele te dá prova. A prova é dele. Sabe o que a gente faz? Deus, hoje, porque logo eu? O Senhor só derrama esses negócios, tranqueira na minha vida, porque Ele te ama. Ele está te dando oportunidades de você agradar a Deus e crescer, e crescer. Deus não prova ninguém para ser reprovado. Ele mesmo nos dá a vitória. Ele é a nossa vitória. Toda aprovação que a gente recebe é uma oportunidade. Alguém aqui está sendo provado? Só alguns
Eu acho que tem mais gente sendo provada. Eu acho que todo mundo aqui está sendo provado em alguma coisa, em alguma área da sua vida. Sabe, todos nós estamos sendo provados, queridos, porque Deus te ama. Você tem uma oportunidade na sua mão de agradar a Deus, uma oportunidade na sua mão de você avançar, de Deus fazer coisas tão grandes na sua vida. A aprovação é a oportunidade, é uma oportunidade de você demonstrar a sua fé, porque a sua fé precisa ser provada, e depois de ser aprovado, Deus vai falar para você: meu filho, minha filha, eu me agrado de você, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo mudar a sua mente daqui para frente, pensasse que todas as vezes que você receber uma aprovação daqui para frente, você vai dizer: Deus, obrigado, o Senhor se lembrou de mim. Eu sei que eu não vou ficar do mesmo jeito, porque se não vier aprovação, querido, para a sua vida, pode esquecer, é do mesmo jeito ou ladeira abaixo o resto da sua vida. O que é que você quer? Deus te ama, Ele sabe, Ele não te dá nada maior do que você pode suportar. Olha só em Salmo 37, verso 23 e 24, o que acontece com quem agrada a Deus, com quem passa pelas provas? O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele o agrada. Quando que a sua conduta vai agradar a Deus? Quando você passar pelas provações e demonstrar sua fé. O que é que Deus vai fazer com você? Volta lá, Lucas. Ele vai firmar os seus passos. Vocês estão me entendendo? Próximo. Olha só o que acontece: ainda que você tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Sabe por quê? Porque Ele fala assim: você é que nem Enoque, com você não vou deixar você cair. Você é muito precioso para mim, porque você tem um relacionamento, você busca um relacionamento comigo. Você é um tesouro precioso no meio de toda a terra. Você é um tesouro precioso, você é preciosa. Você não vai cair, você precisa ser provada, mas eu mesmo não vou deixar você cair. O que mais? 1 João 3, 23, o que é que ele fala? 1 João 3, 23, já estamos quase acabando, queridos. 1 João, 3, 22, Lucas. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o quê? Se você agradar a Deus, obedecer a Deus também é uma forma de agradar a Deus. O que você vai receber? Tudo o que você pedir. Vale a pena ou não, queridos? Tem muitas outras coisas, queridos, mas algo, antes da gente terminar aqui, eu queria chamar a atenção para isso. Sabe, queridos, porque existe uma diferença entre provação e condenação. Presta atenção. Nem todo problema que você passa na sua vida é Deus que está ali te provando. Você fala: oxe, Deus, por que o Senhor me enfiou nessa aí? Não, queridos, muitas vezes é você mesmo que está se enfiando nesses problemas, porque a Bíblia fala que quando nós desobedecemos a Deus, o que é que vem sobre nós? Condenação. As consequências do pecado vêm. Queridos, tem um texto, eu vou ler rapidamente aqui, mas só para vocês entenderem, porque a gente tem que ter discernimento do que é que está acontecendo conosco. Se é Deus que está te provando, ou é você que está com a vida torta e está vivendo as consequências de não estar buscando a Deus, de não ter intimidade. Olha só o que fala em Romanos 1, a partir do verso 18. Prestem atenção, fala sobre condenação, porque é importante a gente entender. A ira, perdão, 18, a ira de Deus, isso aqui fala de a condenação de Deus, o castigo de Deus, ele é revelado nos céus. Sabe, queridos, presta atenção, a gente vai ler rapidamente, mas eu queria que o Espírito Santo falasse ao seu coração. O que você está vivendo hoje, as dificuldades, é Deus que está te proporcionando? Ou será que é você que está se enfiando em problema por causa da sua conduta errada? Olha só, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois, preste atenção,
Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Presta atenção, queridos. As coisas que de Deus se pode conhecer têm sido manifestadas aqui em nosso meio. Nós conhecemos o que é que agrada, o que é que desagrada a Deus, é ou não é verdade? E nós é que escolhemos o que a gente vai fazer. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Nós temos visto claramente isso, desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, e de forma que tais homens são indesculpáveis. Se você conhece a verdade de Deus, você conhece o que agrada e o que desagrada a Deus, e você continua na conduta errada, Deus está dizendo, você é indesculpável. O que mais? É pesado, não é? Porque tendo conhecido a Deus, quantos aqui conhecem a Deus? Todos nós conhecemos. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Você não se entrega a Deus na intensidade que Ele merece, porque Ele é Deus, e nós não somos nada sem Ele. Se a gente entendesse isso, a gente vivia só para Ele, a cada instante da nossa vida. Mas só aqui a gente escolhe não glorificar Ele como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se o quê? Fúteis. Você vive para esses negócios do mundo que não leva a lugar nenhum. Quanto tempo você investe na sua intimidade com Deus diariamente? Você passa mais tempo investindo na intimidade com Deus, ou nessas coisas fúteis que tem aí fora, que não te levam na presença de Deus? Deus está falando com alguém aqui? E o coração insensato deles obscureceu-se. O que mais? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria do mundo fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você se diz sábio, mas Deus fala que você se tornou louco. E o que mais? E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem, bem como de pássaros, quadrúpedes. Sabe o que são essas imagens? São as coisas que a gente segue. Quanto tempo você gasta no Instagram? Quanto tempo você gasta, você investe na sua vida para você conseguir dinheiro, para você conseguir as coisas que você tem? É isso que você tem glorificado, são essas imagens, tudo que toma o lugar de Deus. E tem mais. Por isso, olha só, por causa disso, porque a gente não tem buscado a Deus como Ele merece. Prestem atenção, queridos, prestem atenção, isso é muito intenso. Porque a gente não tem buscado a Deus na intensidade que Ele merece. E qual é a intensidade que Ele merece? É todo o nosso coração, dia e noite. Um povo que clama, Deus, vem e toma o teu lugar na minha vida, dia e noite. Aquele povo incansável. É isso que Ele merece. Mas porque a gente não faz isso, por isso Ele nos entregou, queridos. Deus vai dizer, você quer as coisas do mundo? Eu vou te dar então as coisas do mundo. Vocês estão me entendendo, queridos? Isso é uma coisa que só vai piorando. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo. Degradação do seu corpo entre si. O que mais? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas de serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, aquele era o primeiro nível, mas se você não tomar jeito, o negócio vai piorar. Presta atenção. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Está vendo? O negócio só vai aumentando. A gente tem desprezado o conhecimento de Deus. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou agora no nível mais intenso ainda. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam.
tornaram cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. O que será que Deus tem falado para você, queridos? Sabe, queridos, eu clamava tanto a Deus: Deus, eu quero te agradar. Mas em algumas áreas da minha vida, Deus está falando: você quer ouvir de mim assim, eu me agrado de você? Mas Deus está falando: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. O que é que Deus tem falado sobre você? Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Preste atenção aqui. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, mesmo assim, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Qual tem sido a sua conduta, querido? Você sabe o que agrada a Deus? Você tem mudado sua conduta ou você continua da mesma forma, queridos? Qual é a sua realidade hoje? Você está sendo provado e aprovado por Deus, ou você tem sido condenado? Deus, Ele quer se agradar de você. Sabe, queridos, você pode mudar a sua realidade de condenado, sabe para o quê? Para aprovado por Deus. Se você está debaixo de condenação, presta atenção, queridos. Talvez você tenha se identificado com algumas coisas, mas não é o fim. Não é o fim para você. Se você está debaixo de condenação, se a sua conduta não tem agradado a Deus, o que é que Deus fala em 2 Crônicas 7, 13 e 14? O que Ele fala? Essa é a solução para nós. 2 Crônicas 7, 13. Um dia, queridos, presta atenção. Olha como é que tem sido a sua vida. Um dia, Ele fala para você: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar gafanhotos que devorem o seu país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, será que sobre você, que é o povo de Deus, Deus tem mandado pragas por causa da sua conduta? Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração agora. O que você faz? Olha só, Ele fala aqui, se o meu povo, que somos nós, que se chama pelo meu nome, que somos nós, a igreja de Jesus. Quem aqui é cristão, se chama pelo nome de Jesus, que se chama pelo meu nome. Se você, querido, se você se humilhar e orar, buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos, mude a sua conduta, arrependimento, comece a se humilhar na presença de Deus. Sabe, que se humilhação, arrependimento, choro mesmo, fala assim: Deus, eu te desobedeci, eu fiz coisas que o Senhor não se agrada. Se você se humilhar e você se afastar dos seus maus caminhos, Ele promete: dos céus eu ouvirei, eu vou perdoar o seu pecado, igreja. Presta atenção, se você fizer isso, eu vou te ouvir, eu vou te dar uma chance, eu vou te ouvir, eu vou te perdoar, vou perdoar o seu pecado, eu vou curar a sua terra, eu vou curar a sua vida. Vocês estão me entendendo, queridos? Existe chance para nós. Presta atenção, queridos, estamos quase acabando. Você confia em Deus? Quantos aqui confiam em Deus? Então prove que você confia. A sua fé precisa ser provada, caso contrário não é fé. Você precisa das provações. Pare de pedir para Deus afastar isso da sua vida. Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Alguém gostaria de chegar na presença de Deus um dia e ouvir assim, eu me agradei muito de você. Eu gostaria, queridos. Tem mais alguém que gostaria de ouvir isso do próprio Deus? Então deixa Ele te provar. Não resista mais às provações. Elas são grandes oportunidades para nós, oportunidades maravilhosas para agradarmos a Deus. Cristo, preste atenção. Vamos lembrar de Enoque. Preste atenção. A nossa maior aprovação, sabe qual é? Preste atenção, queridos. Sabe qual é a nossa maior aprovação da nossa vida? É a gente andar com Deus todos os dias da nossa vida. Porque as coisas que estão aí, nos afastam da presença de Deus.
A nossa maior provação é passar por tudo que a gente passa na nossa vida e continuarmos intensos, buscando a Deus diariamente, dia e noite, assim como Enoque fez. Vocês estão me entendendo, queridos? A nossa maior provação é nos mantermos andando com Deus, não importa o que aconteça. Será que você tem sido assim? Talvez não, mas Deus vai te dar uma oportunidade, você vai ser provado. Queridos, a hora que eu entendi isso aí, foi lá atrás, alguns anos atrás, eu falei: Deus, eu quero te agradar, isso te agrada? Então eu falei, então Deus, a rocha pode provar, não é, Cris? Eu falei: Deus, a rocha. Eu orei essas orações lá atrás, falei: Deus, eu quero te agradar, se é isso que te agrada, pode provar, Deus, mas olha, prova com força. E é o que está acontecendo, a gente está passando cada vez mais as maiores provações da nossa vida, e a gente tem buscado, sabe, queridos, Enoque, ele fez isso, ele se manteve andando com Deus, não importa o que aconteça, porque por 300 anos, ele se manteve andando com Deus. Deus também nos chama para a sua intimidade, mas olha só, nossa situação está muito mais fácil do que a de Enoque. Enoque precisou ser provado por 300 anos, quantos aqui ainda tem 300 anos de vida pela frente aqui, antes de ser arrebatado? Só o Fábio lá atrás, que levantou as mãos. Queridos, está fácil, gente. Olha, se eu viver mais 50 anos, eu já vou ser um campeão, porque eu já vou estar com 99, eu estou com 49 hoje. Imagine, se eu viver mais 50 anos, eu já vou ser um dos campeões aí de idade na terra. Quem é que passa dos 100 anos hoje? Raramente você vê alguém. Queridos, se for mais 50 anos, compare com os 300 anos que Enoque andou com Deus. Está facinho para nós, da gente agradar a Deus. E quem sabe, se a gente agradar Ele com tanta intensidade, Ele não leva toda a igreja dele logo antes. É por isso que nós temos sido provados. Enoque fez isso por 300 anos. Deus nos chama também para a sua intimidade. Ele quer nos provar, para sermos aprovados. Sabe, queridos, até chegarmos nesse ponto de Gênesis 5:24. Queridos, é isso que Deus quer para nós. Queridos, Deus vai nos provar até chegar nesse ponto. Coloque o seu nome aqui, Luiz, Suzana, Cláudio, Léo, cada um de vocês, fale o seu nome. Samuel andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu queria que a gente ficasse de pé agora. A provação, queridos, ela sempre vai te levar a uma intimidade maior com Deus. Todas as vezes, sem exceção, Deus vem te provar, porque Ele quer você para Ele. Qual é a resposta que você vai dar? Se você for provado, busque a Deus com mais intensidade. Sabe, queridos, Enoque, foi isso que aconteceu com ele. A Bíblia fala, sabe o que? Deus o tomou para si. O que é que você quer, queridos? Eu queria que você se concentrasse no tempo que você tem investido com Deus. Essa é a resposta que Ele quer te dar. Ele te chamou para dia e noite você viver na presença dEle. O que é que você tem feito com a sua vida que Ele te deu? Você precisa devolver para Ele, querido. Qual é o tempo que você investe na presença de Deus? Cante essa música. Deixa Ele falar com você, querido. Adore o Senhor. Dê a resposta que Ele quer de você. O que é que Ele espera hoje de você? Intimidade. Ele espera que você busque Ele. Já chorei com saudade de estar em um lugar que eu não me lembro. Saudade da presença de Deus. Quantas vezes já senti a eternidade, enfim. Deus te chama para esse lugar. Presença traz o céu pra As provações te levam para esse lugar. Essa é a resposta que Deus quer de você. uma hora é pouco pra mim, Assim como Enoque. pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, pra te amar e servir. Vem e toca em mim.
Fale com o Espírito Santo agora. Uma vida é pouco pra te amar e servir. Vem e toca em mim de novo, e de novo, de novo. Vem e toca em mim de novo. Peça para Ele: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. Eu sei que as suas provações, elas vêm me trazer para a sua presença. Me dá uma oportunidade. Senhor, eu não vou mais reclamar quando o Senhor me provar. Eu vou dar a resposta que o Senhor quer. Eu vou na sua presença. Eu encontrei o meu lugar. Qual é o seu lugar? É junto com Ele. Eu vim correndo te abraçar. Aleluia. Eu encontrei o meu lugar em ti. Eu vim correndo te abraçar. Corra, 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 encontre seu amor, diga. Eu encontrei o meu lugar. Você já encontrou o seu lugar, assim como Enoque. Eu vim correndo te abraçar. As provações, elas vêm para te levar para abraçar o Senhor. Dê para Ele a resposta que Ele espera de você. Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar. Em ti, Jesus. Em ti, Jesus. Eu vim correndo te abraçar. Aleluia! Se abrace com Jesus. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, Deus, pra te amar e servir. Vem e toca em mim de novo, e de novo, de novo. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Pega suas mãos. É muito pouco, Deus, pra te amar e servir. Vem e toca em mim de novo, e de novo, de novo. Vem e toca em mim de novo, e de novo. Quantos querem esse toque? Diga. Vem e toca em mim de novo, de novo, de novo. Vem e toca em mim. Peça ao Senhor, me dá mais uma chance. Toque em mim de novo. Fale, vem, toca em mim. Fale para Ele. Vem, toca em mim de novo. Vem, toca em mim de novo. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Toca de novo, Senhor. Vem, toca em mim, Senhor. Vem, toca no Senhor. Senhor, perdoa-nos por nós não termos dado as respostas que o Senhor queria, ó Senhor. Pai, perdoa-nos pela reclamação. Todas as vezes que o Senhor tem nos provado, o Senhor tem demonstrado o seu amor por nós, nos provando e nos levando para perto do Senhor. Mas nós temos reclamado e pedido: Senhor, afasta de nós as provações. Eu quero só as bênçãos, eu quero as coisas boas. Mas Senhor, agora o Senhor está nos revelando que é da sua vontade essas provações, que as provações nos levam na sua direção, e nós clamamos: Senhor, agora vem e toca em mim de novo. Toca no Senhor, nos dá uma chance. Nós nos arrependemos, Senhor. Vem, Senhor, nos dá mais uma chance. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos ser aqueles que vão dizer que uma hora é pouco.
Uma hora é pouco pra... Uma hora é pouco, fale. Nós queremos, como Enoque, viver uma vida inteira na sua presença. Sim, Senhor. Nos dá mais uma oportunidade. Querido, se Deus tem falado ao seu coração, e você é um desses, que você tem pedido agora uma nova oportunidade, para que você agrade ao Senhor, venha, se posicione e fala: Deus, me dá uma oportunidade. Sabe, se posicione na presença de Deus e fale: Senhor, me dá novamente uma oportunidade. Olha para mim, me dá uma oportunidade. O Senhor não vai se decepcionar mais comigo. Eu vou dar a resposta que o Senhor quer. Eu vou correndo para a sua presença. Vem e toca no Senhor novamente, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas provações, porque através da prova da nossa fé, o Senhor tem nos dado oportunidade de o Senhor se agradar de nós, de nós agradarmos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós clamamos assim como fala o Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, prova-me e conhece as minhas inquietações. Salmo, verso 24 fala: vê, Senhor, se em minha conduta algo te ofende, algo que não te agrada, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração hoje, Senhor. Novamente eu oro, Senhor, Salmo 139, verso 23 e 24. Essa é a nossa oração aqui hoje. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos, ó Deus, conhece os nossos corações. Prova-nos, Senhor, prova-nos e conhece as nossas inquietações. Vê, Senhor, se em nossa conduta algo te ofende. Vê, Senhor, se em nossa conduta se existe algo que não te agrada, porque nós queremos que a nossa conduta seja somente para te adorar, Senhor. E nós clamamos: dirige-nos, Senhor, guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho da sua presença. Nos mostra esse caminho, Senhor, essa porta estreita que leva até a sua presença, em nome de Jesus.